Bom dia, todo mundo. Boa segunda-feira para todos. Vamos começar mais uma semana. A professora já está aqui animada para nós começarmos a nossa leitura. A nossa leitura de hoje, pois eu vou mandar para vocês, ela é de Charles Perrault. E eu gostaria que você participasse dessa leitura comigo. Por isso que eu vou compartilhar a tela para vocês poderem ler junto comigo, tá? Então, vou deixar aqui, ó. Barba Azul vai ser a nossa leitura dessa semana. Nós vamos dividir em episódios, como eu sempre gosto de fazer, tá? Antes, porém, queria que vocês vissem comigo quem foi Charles Perrault. Então, a professora vai fazer aqui uma pequena pesquisa, ó, para você poder saber quem foi esse homem. Ele foi um escritor, ele foi um poeta francês do século XVII. Ele estabeleceu as bases para um novo gênero literário, o conto de fadas. Olha, era novo naquela época. Além de ter sido o primeiro a dar acabamento literário a esse tipo de literatura, o que lhe conferiu o título de pai da literatura infantil. Esse foi Charles Perrault. Olha a foto dele. Daqui a pouco eu ponho mais imagens. Ele nasceu no dia 12 de janeiro de 1628 e ele faleceu no dia 16 de maio de 1703, lá em Paris, na França, onde ele nasceu. Ele fez vários filmes. A Bela Adormecida, O Gato de Botas. Ele deixou alguns filhos, Pierre Perrault, Charles Perrault, né? Ele também, os pais dele se chamavam Pierre Perrault, Paquette Leclerc, era o nome da mãe dele. E aqui tem alguns livros dele, inclusive o Barba Azul, que é o que nós vamos ler nesta semana, né? Então, esse foi o Charles Perrault. Eu vou copiar aqui, ó, e vou dar para vocês de presente lá na nossa lista de transmissão tudo que você quiser saber sobre o Charles Perrault, tá? Então, é uma pesquisa do Google para quem quiser saber mais, poder saber mais. É muito importante que nós aprendamos a fazer pesquisa para não ficarmos sem saber, né? Então, aqui, ó, tem as fotos do Charles Perrault, tá vendo? Várias fotos dele. Então, como ele nasceu no século XVII, né? Ele viveu no século XVII, ele usava uma cabeleira, né? Era propício, né? Era comum daquela época os homens usarem uma cabeleira assim, tá bom? Então, vocês estão prontos para a leitura? Vamos lá, então, com a nossa leitura de hoje, de Charles Perrault, que você acabou de conhecer. Nós acabamos de fazer a pesquisa e agora nós vamos para a leitura de hoje. Era uma vez um homem muito rico, que tinha muitas propriedades, todas nobres palácios na cidade e no campo. Tudo nos castelos era belo e suntuoso. Suas baixelas de ouro e prata, as cadeiras estofadas com as mais finas tapeçarias e as carruagens adornadas de ouro. Mas, apesar da riqueza, ele tinha uma tristeza. Sua barba era azul. A barba o fazia parecer tão feio e assustador que as moças fugiam quando se deparavam com ele. Nas redondezas vivia uma distinta dama que tinha 2 filhas, e ninguém sabia dizer qual delas era mais bela. O homem pediu a essa senhora que lhe concedesse a mão de uma de suas filhas, e deixou que ela mesma escolhesse qual das 2 lhe daria. O pedido não agradou a nenhuma delas, pois não queriam se casar com um homem de barba azul. O que tornava a situação ainda mais difícil
é que este homem já se casara com muitas mulheres e ninguém sabia o que fora feito das antigas esposas. A fim de conquistar a amizade da família, Barba Azul levou as 2 moças, sua mãe, 3 ou 4 amigas delas e mais alguns rapazes conhecidos para uma festa em uma de suas casas de campo. A festa durou uma semana inteira e todos se divertiram muito. Fizeram incansáveis passeios, caçadas, pescarias, danças e banquetes. Os convidados estavam tão ocupados, pregando peças uns nos outros e se embriagando, que a mais jovem das 2 irmãs começou a achar o senhor da Barba Azul um bom sujeito. Assim, que tornaram a cidade, celebraram o casamento. Nós estamos lendo, então, Barba Azul. Eu vou... só um pouquinho. Eu vou printar essa tela e vou mandar para vocês já, tá bom? Estou mandando a primeira parte dessa história. Por que eu estou mandando printado? Porque vocês não vão ter o livro por enquanto, mas vocês vão ter em partes essa história. Se vocês quiserem ler, tá? Essa história, então, vai printada para vocês. Continuemos lendo, ó. Está o Barba Azul. A professora não vai printar as imagens, eu vou printar apenas a história. Um mês se passou e Barba Azul disse à sua esposa que viajaria para tratar de alguns negócios importantes nas províncias. Ele ficaria fora por pelo menos 6 semanas e insistiu para que se divertisse na sua ausência. E, se lhe agradasse, poderia convidar seus amigos mais próximos para passar um tempo na casa de campo, qualquer coisa para mantê-la de bom humor. Ele entregou à esposa uma argola cheia de chaves e descreveu: essas são as chaves dos 2 grandes armazéns onde guardo o meu ouro e a minha prata. Esta outra é de onde estão as baixelas, que não são de uso diário. Esta do quarto onde guardo todas as joias. E, finalmente, esta é a chave mestra para todos os aposentos do palácio. Quanto a esta chave particular, ela abre o gabinete do final da longa galeria do térreo. Abra o que quiser, vá a qualquer lugar que desejar, mas proíbo-lhe terminantemente de entrar naquele quartinho. E se abrir, nem que seja uma fresta da porta, nada irá protegê-la da minha ira. Então, vou, mais uma vez, printar essa parte da tela para você continuar fazendo a leitura depois, tá? Então, a professora está printando a tela, tá bom? Para vocês saberem a parte 2 da missão, ó. Lembrando que eu não estou printando as imagens, estou printando apenas o que a professora está lendo. A mulher prometeu seguir exatamente as ordens dadas por seu marido. Barba Azul lhe deu um beijo de despedida, entrou na carruagem e partiu para a sua jornada. Amigos e vizinhos da recém-casada, ansiosos por conhecer o Fausto do palácio, não pensaram 2 vezes quando esta lhes fez o convite. Enquanto o marido estava por lá, eles não se atreveram a visitá-la, pois aquela Barba Azul os amedrontava. Sem perder tempo, começaram a explorar tudo o que encontraram. Os salões ricamente decorados, os quartos, os armários e roupeiros, cada um mais esplêndido e suntuoso que o outro. Ficavam boquiabertos diante de tanta riqueza
e de tamanha beleza das tapeçarias, camas, sofás, pratarias, cristaleiras e cristais, tecidos, louças das mais finas. Havia espelhos em que a pessoa poderia ver-se da cabeça aos pés. Alguns espelhos tinham moldura de vidro, outros de prata, outros eram bisotados, mas todos eram os mais grandiosos e magníficos que já tinham visto. Os convidados morriam de inveja da amiga e elogiavam tudo que viam na casa. Esta, porém, era incapaz de desfrutar de qualquer destas riquezas, pois estava ansiosa para entrar no gabinete do piso térreo. Ela estava tão atormentada por sua curiosidade que, sem perceber que era uma falta da anfitriã abandonar seus convidados, correu a escada tão depressa que quase quebrou o pescoço. Por fim, chegou à porta da saleta e parou por um momento, considerando quais poderiam ser as consequências de seu ato, desobedecendo a veemente proibição. E aí, o que será que vai acontecer a partir desta história aqui? Nós estamos aqui, ó, veemente proibição. Nós precisamos entender o que vai acontecer na nossa história. Eu vou colocar um pouquinho mais fino tudo que eu coloquei aqui de marca, porque está muito grosso. Então, nós vamos ver a espessura bem fininho agora. Tá? Tá azul. Vou deixar azul mesmo. Então, eu vou colocar aqui para vocês, ó, que nós paramos aqui. Ok? E vamos salvar. Nós paramos nessa parte. Ok? Amanhã, então, nós vamos continuar a nossa história. Vou printar essa tela. Deixa eu deixar aqui o chat do lado. Ó, vou dar uma printadinha na tela. E amanhã nós vamos terminar essa parte e entrar na parte... Amanhã não, quarta-feira, viu, gente? Amanhã não teremos aula Zoom. Não teremos aula Zoom por causa da reunião. Eu quero dar bastante atenção aos pais de vocês. Então, essa é a parte 3 da missão. Certo? Vocês estão vendo que a professora está fazendo em tempo real a parte da leitura. Vamos agora, então, ao aprender sempre... Opa, deixa eu subir aqui. Aprender sempre. Nós estamos lá na sequência didática 5. Vamos ver se mais ou menos eu acho a página que é 74, talvez. Nós lemos A Camponesinha Sagaz. Hoje nós vamos continuar fazendo as atividades. Eu já passei para vocês o passo a passo de uma boa reescrita. Nós começamos a fazer a reescrita. Falei para vocês terminarem aquilo que nós começamos. Vou mostrar para vocês. Ó, até mandei para vocês a nossa reescrita. Aqui, ó. Nós começamos fazendo um glossário das palavras difíceis. Depois, nós fomos para a parte 2 dessa missão. Qual era a parte 2? Fazer, ou melhor, planejar aquilo que nós precisávamos reescrever. Então, o Alex mandou a apresentação do planejamento, a Rebeca mandou até um pedaço da reescrita, e nós juntos fomos planejando o texto. Paramos na parte 6, eu mandei para vocês. Só que faltam a parte 7, a parte 8, a parte 9 e a parte 10. Assim, nós vamos terminar a parte 2 do conto.
Onde está essa parte 2, professora? Vou mostrar para vocês. Eu dividi a camponesinha sagaz em algumas partes, ó. A parte 1 está aqui em cima, ó. E aqui embaixo a parte 2, que eu vou ler para vocês. Tanto ouviram essa exclamação que resolveram ir contar ao rei, repetindo o que sempre dizia o prisioneiro. Ah, se eu tivesse dado atenção à minha filha, contando ainda que ele não queria comer nem beber nada. O rei, então, mandou buscar o prisioneiro e perguntou-lhe por que era que vivia a repetir: ah, se eu tivesse dado atenção à minha filha. Que foi que tua filha disse, majestade? Ela disse-me que não trouxesse o pilãozinho, senão teria que achar também a mão de pilão. Tens uma filha bem inteligente, manda que venha cá. Assim, a moça teve de comparecer à presença do rei, o qual lhe perguntou se realmente era tão sagaz ou esperta e inteligente. A fim de prová-lo, ele lhe daria um enigma para resolver. Se o conseguisse decifrar, ele se casaria com ela. A moça respondeu prontamente que o decifraria. Então o rei disse: tens de te apresentar na minha presença, nem vestida, nem nua, nem montada, nem de carro, nem na rua, nem fora dela. Se conseguires fazer isso, casarei contigo. A moça retirou-se. Em seguida, despiu-se completamente. Assim, não estava vestida, envolveu-se numa rede de pescar e não estava nua. Tomou emprestado um burro, amarrando-lhe as pontas da rede no rabo para que ele a puxasse. Assim, não estava montada e nem de carro. Fez o burro andar sobre o sulco produzido pelas rodas do carro, de maneira a tocar o chão com o dedo maior. Desse modo, não estava nem na estrada, nem fora dela. Quando o rei a viu chegar, disse-lhe que havia acertado completamente. Mandou soltar o pai dela e, em seguida, desposou-a, ou melhor, casou-se com ela, confiando a sua sagacidade à gerência do patrimônio real, ou seja, ela começou a tomar conta de tudo o que o rei tinha. E aí, qual é a tarefa, professora? A tarefa é a seguinte: nós não vamos continuar, então, fazendo, só um pouquinho, fazendo a outra parte do texto. Eu vou deixar essas partes e mais o final da parte 2 como tarefa de segundo bimestre. Vocês podem até usar a primeira parte da missão. A professora começou fazendo aqui, ó. Coloquei o que evidenciava a passagem de tempo e comecei a reescrita. A reescrita ficou assim: os guardas do palácio, ao levar alimento ao prisioneiro diariamente, ouviam suas constantes reclamações. Ele lamentava por não ter ouvido os conselhos da filha. Deixa eu só colocar o chat para baixo aqui, ó, e justificar isso aqui. O rei, sabendo dessas lamentações, ficou curioso sobre a moça. Mandou chamar o prisioneiro para lhe fazer algumas perguntas. Então, o camponês explicou ao rei que tinha uma filha muito esperta. O rei quis saber o porquê do pai falar tanto de não ter ouvido os conselhos da filha. O pai respondeu que era porque ela tinha avisado que, com certeza, o rei perguntaria sobre a mão de pilão e ficaria bravo por não ter encontrado este objeto. O rei ficou surpreso com a esperteza da moça e quis conhecê-la. Então, mandou chamá-la. Então, vocês viram que nós não fizemos toda a reescrita. Nós fomos apenas até a parte 6. Vocês estão me devendo, então, a parte 7.
a parte 8, a parte 9 e a parte 10. Para terminar a parte 2 do conto. Não precisa fazer a parte 3, não precisa fazer a parte 4. Eu quero, no segundo bimestre, apenas a reescrita da parte 2, porque eu vou passar outras tarefas, e vocês também vão ter a APP que vão ajudar vocês na nota, tá bom? Então, não fiquem inventando moda. Quem já fez está livre. Teve gente que já fez, já me mandou, tá de boa, não precisa fazer nada, ok? Vocês estão livres dessa parte. Quem não fez, eu estou aguardando no meu e-mail. E aí, para a gente não ficar enrolando mais essa atividade, eu falei para vocês que nós iríamos terminar a parte, aliás, as aulas 6 até a aula 10. Nós levantamos as palavras, levantamos os termos que indicam para nós a marcação do tempo. Tudo isso a professora já mandou para vocês em aula, tá bom? Agora, eu quero falar para vocês que essa reescrita coletiva de parte do conto é a nossa avaliação bimestral, uma das partes da nossa avaliação bimestral, ok? Eu quero que vocês façam. Antes, porém, da gente terminar, eu gostaria de entrar na aula 8, onde nós vamos planejar um enigma que combine com essa parte do conto, certo? Nessa aula, você vai planejar um enigma que poderia fazer parte do conto A Camponesinha Sagaz. E se o rei propusesse outro enigma para a camponesa resolver antes de se casar com ela? Então, nós vamos fazer assim, aqui no chat, eu já estou com o chat aberto, nós vamos planejar um enigma. Nós não estamos trabalhando em dupla, porque não dá, né? Mas nós vamos fazer aqui no chat. Um dá uma ideia, outro dá outra, um pensa num pedaço do enigma, outro pensa no outro, e assim vocês terão mais alguma coisa para colocar nessa parte 2 da reescrita, certo? Então, diz aqui, ó, com sua dupla de trabalho, planeje um enigma que poderia fazer parte dessa história. O que o rei poderia pedir para a camponesa decifrar? Agora é a sua vez. Qual seria o enigma proposto? Lembre-se de que ele deve ser difícil. Então, a professora Karen com certeza fez esse enigma com vocês. Você, além de propor o enigma, você tem que propor também a resposta. Lembre-se de que a resolução deve ser bastante inteligente. Depois de finalizado todo o texto, você vai lê-lo para os colegas. Então, você que está aí comigo no Zoom, você deve ter assistido a aula da professora Karen. A professora Karen mandou vocês escreverem o enigma. Pode até colocar o dela aqui para a gente estudar. Quem vai começar, então, a colocar o enigma aqui? Tem gente que não assistiu a aula da professora Karen, por isso eu vou lá com vocês procurar onde está esse enigma. Lembra que a gente tem que ir lá no Centro de Mídias, lá no YouTube, tudo nosso é lá, certo? Você vai no nosso canal do Centro de Mídias, vai nos vídeos, e assim todos eles se abrirão. Como eu estou querendo língua portuguesa, eu vou lá, ó, procurar saber qual é, ó, escrita, vamos ver se é esse aqui, escrita de um enigma. Olha, tá vendo? Achei a aula. Ela foi dada no dia 30 de abril. Deixa eu ver se aqui tem alguma coisa também. Planejamento de um enigma, ó. Eu acho que começa aqui na página, na primeira aula do dia 30. Então, Deixa eu te vamos fazer uma ver pergunta. aqui. Você sabe qual a arritmia que passa mais batido aos olhos de uma pessoa que não tem tanta Vocês estão experiência? ouvindo? Coloca aí no chat se vocês estão ouvindo. Hoje nós vamos precisar muito da participação de vocês nessa aula. Eu também vou precisar muito da participação de vocês. Irem Vocês estão pensando ouvindo? no enigma, numa resposta. Coloca aí para mim no chat. E eu vou precisar da ajuda de vocês para poder concluir essa aula. Isso. Então nós vamos fazer juntos, tá? E a resposta do enigma, certo?
Olha aqui. Título da aula: Planejamento de um enigma. É isso aí. Habilidade: EF35, LP25. Criar narrativas ficcionais com certa autonomia, utilizando detalhes descritivos, sequências de eventos e imagens apropriadas para sustentar o sentido do texto e marcadores de tempo, espaço e de fala de personagens. Essa é a nossa aula Nosso 8. percurso, sequência didática 5, ler e escrever para compartilhar. Aula 8. É isso aí. Planejamento de um enigma. É nessa aula que nós E vamos nos mergulhar vamos nesse iniciar dia. também a escrita do enigma nessa aula. O que vamos aprender? Nessa aula vamos planejar um enigma que poderia fazer parte do conto A Camponesinha Sagaz. Página 79, quem está com o Aprender Sempre pode abrir na página 79. Então, abram aí, gente, página 79. Hoje nós temos, né, a finalização do primeiro bimestre. E o combinado era que as atividades iriam se encerrar hoje. Só que como teve alguns probleminhas no sistema, todas as atividades do Centro de Mídias vão se encerrar no dia 21 de maio. Então, vocês têm esse período aí até o dia 21 de maio para concluir todas as atividades, Vocês todas as estão tarefas. ouvindo, né, gente? Quem até o dia não 21 está de em dia, maio, vocês têm que tem mandar até as atividades o do dia Centro 21, de então, Mídias. né? Esse semana e a semana passada deu algumas instabilidades aí nas plataformas. Então, foi dado esse prazo aí a mais para poder concluir as atividades, certo? Mas é importante não deixar acumular, Rebeca né, já professora mandou Karen? o Porque enigma semana que dela. vem iniciamos o segundo bimestre e Olha que terão as legal. tarefas referentes ao segundo bimestre Daqui a também. pouco eu Com leio, tá, certeza. Rebeca? E aí o que acontece? A do primeiro bimestre, quando chegar dia 21, ela vai sumir. E as do segundo bimestre vão estar lá já também. Então, quem está em dia, continua em dia. Quem não está em dia, dá uma acelerada aí para poder aí, ficar galera, em dia. senão vocês vão ficar Porque aí, atrasados quando com as você estiver em dia, atividades. você pode ficar mais tranquilo e sossegado. Isso mesmo. O nosso conto é A Camponesinha Sagaz. Isso mesmo, Pro. Ele é um conto novo? Será? Esse é um conto novo ou é um conto antigo? O que vocês acham? E aí, pessoal? Pensando aí, né, lá nas outras Eu sequências vou que tirar tivemos o de som, porque isso a conto, gente não precisa né, saber. fazendo uma... E eu vou ler o que a Rebeca pôs para nós aqui no enigma que ela nos escreveu. Olha, quero que venha até mim com 2 animais, um que não fecha os olhos para dormir e outro com 3 pálpebras. Você achará ambos na floresta. Como não tem pálpebras, os peixes não podem fechar os olhos, apenas se mantêm imóveis para descansar. O outro é uma coruja, pois tem uma pálpebra para piscar, acho que é uma para dormir e outra para a limpeza dos olhos. E achei esses 2 animais na floresta. Vocês estão vendo aqui, ó, que a Rebeca já colocou o enigma, que eu vou colocar aqui para vocês, ó. Vou copiar e vou colocar lá no nosso planejamento, olha. Vocês estão vendo que o planejamento, tá vendo? Tá aqui, ó. Faltam 10 minutos para terminar a aula. Ó, como nós estamos falando em termos que evidenciam a passagem do tempo, aqui também eu vou colocar o enigma. Enigma criado pela Rebeca. Ó. E eu vou copiar e colar aqui o enigma dela. Tá vendo? Um que não fecha os olhos para dormir e outro com 3 pálpebras. Você achará ambos na floresta. Só que eu vou deixar o da Rebeca aqui, ó, sem ser em negrito, só para vocês saberem. Esse foi o enigma. Agora eu vou colocar assim, ó, resposta do enigma, que é importante.
Isso tudo é pesquisa, gente. Por isso que o enigma é tão importante, tá? Quando a gente vê, ó, a resposta, significa que a Rebeca foi pesquisar. Como ela conseguiu saber essas respostas? Porque ela foi atrás. É isso que eu quero que vocês se transformem em bons pesquisadores. Senão, o que acontece? Só a professora vai dar a resposta de tudo para vocês. Eu não quero. Eu quero que vocês aprendam a fazer a pesquisa, certo? Ó, como não tem pálpebras, esse tem aqui, Rebeca, tem acento circunflexo, porque tem mais de um. Então, ó, opa, esse tem, tá? Fica assim, tem pálpebras, vírgula. Os peixes não podem fechar os olhos, apenas se mantêm imóveis para descansar. O outro é uma coruja, pois tem uma pálpebra para pescar, uma para dormir, que eu acho que você quis escrever isso, e outra para a limpeza dos olhos. E achei esses dois animais na floresta, ponto final. Certo? Então, vamos ver. Esse foi o da professora Karen? Ou foi pesquisa sua? Põe aí para mim no chat. Esse foi pesquisado pela professora Karen ou por você? Coloca aí no chat para mim, Rebeca, por favor. Foi sua pesquisa ou da professora Karen? Isso, pesquisa sua. Ótimo. Então, vamos lá no da professora Karen. Ó, vamos voltar um pouquinho. O que ela está falando. O que é o que é? Ó, esse que enigma... desce sorrindo e sobe chorando. Ó. Né? Teve criança que... Tem que pensar, né? Você vai ler, reler, Exatamente. para chegar na resposta do enigma. Tem que ler, reler para chegar numa resposta. E aí? Então, elas fazem muitas perguntas que vale a pena você assistir vocês de acham novo. que nós podemos colocar no enigma? Olha só. Mandei pra gente as opções. Tá vendo que até os meninos lá na aula estão com Ontem nós dificuldade? fizemos a reescrita de uma parte, né? Teve criança que conseguiu me mandar a reescrita até o final dos episódios que nós Olha tínhamos que legal, planejado. hein? Tem criança que já conseguiu reescrever Eu trouxe tudo o texto com... que nós fizemos ontem também, para depois a gente completar o nosso texto com o enigma, né? Olha lá. A Eles Lorena ficam... colocou ali, né? O que é que desce sorrindo e sobe chorando? Desce Olha, sorrindo e é um enigma. sabe esse? O que é o Sei que não. é? É um uma enigma. alternativa. Eu vou colocar ele aqui no nosso Quando enigma. você Temos já uma primeira descobre opção. o que é, você já O que é, descobriu um Lorena? monte de enigmas. Vai mandando aí pra gente depois a resposta. O que é que sobe? Olha lá, ela escreveu errado. É sobe sorrindo e desce chorando? Esse é um enigma. O que é? Então, gente, você pode criar vários enigmas. Ela foi consertar o que ela tinha errado. E sobe sorrindo e desce chorando? O que é? Vendo? Que sobe sorrindo e desce chorando. Aí ficou mais fácil da gente criar o nosso enigma. Você não acha? Nicole mandou. O que se quebra quando conta? Ó. Então, mais, isso é um pessoal? monte de enigmas que você pode pesquisar. Rebeca foi atrás dos animais. E vocês podem ir atrás de outros assuntos. Quem mais vai querer ganhar pontinho extra aí com a professora? O que se quebra quando conta? Temos algumas opções aqui já. Tá vendo? 2 enigmas. Vocês estão vendo aí? Cadê os alunos do 4º ano? Estão talvez dando a resposta aí do segundo, o que se quebra quando conta, mas eu estou esperando. O que desce... Todos têm 2, você tem não. um e eu nenhum. Precisa não, Rebeca.
Já está prontinho aqui. Todos têm 2. Ó, Você tem um? vendo? Eu vou colocar E eu sempre nenhum. como eu sempre ponho. Vale a pena assistir de novo. Quem tem dúvida, ó. A professora coloca a aula e escreve lá embaixo. Vai precisar dessas Vale respostas depois. Aqui a gente está no enigma, mas na próxima página tem a resposta, hein? assistir Tem que colocar a resposta depois, porque de novo. Eu já tem vi uns aí que eu não sei, a não. resposta do 2 e a resposta do 3. Agora, a resposta do 1 eu não sei. Vocês estão vendo que elas que nasce transformaram no em inverno. enigma o que é o que é? Por isso, gente, que o que é tão importante. Às vezes, vocês falam assim, enigma é difícil, mas quando eu peço para vocês fazerem o que é para mim, vocês conseguem. Então, lá, o que é, que se quebra quando conta. Tá vendo? A Valentina já colocou aqui para nós. Só que precisa vir com a resposta, viu, Valentina? Precisa vir com a resposta. Ó, Rebeca está dizendo, eu pesquisei em animais porque, como ela era uma camponesa, combinava mais com a história. Lá. Não é segredo, não, é segredo. Segredo, não existe essa palavra, tá bom? A palavra correta é segredo, com G, cuidado. Então, você fala e escreve desse jeito, tá bom? Dúvidas sobre as aulas de hoje? Dúvidas sobre enigma, gente? Nós vamos voltar nesse assunto na próxima aula. Por quê? Eu não quero que vocês terminem essa aula, essa sequência didática, sem entender o que está acontecendo. E outra, nós ainda não temos o Aprender Sempre 2. Nós ainda estamos aguardando chegar. Então, a professora quer terminar bem o Aprender Sempre 1, para que depois, quando esse livro chegar, nós possamos estar com os livros na mão para fazermos as aulas que vêm por aí. Vocês estão respondendo já no caderno, sei. Lá no Centro de Mídias, eles estão dando as atividades, mas vocês não estão com o livro na mão. Então, a professora quer que vocês façam bem direitinho o Aprender Sempre 1. Não deixem nada para trás. Tudo que tiver dúvida, vocês falem para mim, para que nós possamos chegar ao final com excelência. Vamos tirar a nossa foto? Está quase na hora de terminar a aula. Então, abram aí as câmeras de vocês. Não esqueçam que amanhã tem reunião. Reunião Zoom. Reunião também presencial para os pais que quiserem lá me ver, tá bom? É a mesma reunião. Não precisa ir presencial quem não tem segurança. 8 horas eu vou começar a reunião. Avisem os pais de vocês. Cadê o Alex? Apareça aí, Alex. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe 3. Emoji. Lá vai. Foi. Muito bem, gente. Nós nos vemos daqui a pouco com a aula de matemática, tá bom? Eu vou passar algumas coordenadas para vocês e já já eu aviso a hora da gente voltar.